Meus amigos, aqui canal Alex Denner. Não deixe de seguir e ativar o sininho e compartilhar nossa mensagem. Agora, fique com a mensagem de hoje. Deus abençoe. Bom dia, meus amigos, aqui canal Alex Denner. E hoje, nessa manhã, nós temos uma palavra muito forte também. E o tema é Espírito Santo. Que maravilha, né? O Consolador, aquele que nos ajuda, que nos auxilia e, como Paulo disse aos Romanos, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, meus amigos. Pois é, o Espírito Santo ele é uma das figuras mais importantes na palavra de Deus e tem um papel extremamente importante na fé cristã, porque a palavra de Deus ela mostra que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Junto com o Pai e o Filho. E é Ele que tem o poder que nos capacita aqui na Terra para vivermos uma vida cristã abençoada e com sucesso. Então o Espírito Santo ele é mencionado pela primeira vez na palavra de Deus lá no livro de Gênesis, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Desde então, meus amigos, ele então é mencionado em vários lugares ao longo das Escrituras. Nós sabemos que lá em João capítulo 14, verso 26, Jesus ele então faz uma promessa, né, de enviar o Espírito Santo para que ele auxilie e ajude os seus discípulos aqui na terra, né, a lembrar de tudo que ele fez e tudo que ele ensinou para nós. Isso começa lá em Atos capítulo de número 1, verso 8, que é um clássico, que Jesus disse aos discípulos naquele momento que eles então receberiam então o poder, né, quando o Espírito Santo viesse sobre eles e que eles seriam então agora as suas testemunhas, né, na Judéia, Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. Então, meus amigos, o Espírito Santo ele é descrito na palavra do Senhor como consolador, né, um ajudador ou até mesmo facilitador, porque ele vai guiar a nós para nos defender a cada dia, né, desse mundo que qual nós vivemos, esse sistema que vivemos. Então o Espírito Santo ele nos ajuda a entender cada dia, primeiramente, a verdade de Deus, né? Por quê? Porque é uma forma de ele mostrar para nós quem é Deus, para quê? Para que nós nos aproximemos de Deus. Sem o Espírito Santo é impossível nós aproximarmos de Deus de verdade. Então, o Espírito Santo ele ajuda a gente a orar, né? Ele ajuda a gente a ter coração quebrantado, ele dá-nos também o discernimento, né? Então o Espírito Santo também, ele fornece a nós a maturidade espiritual, muitas vezes quando nós não a temos, né? Somos meninos inconstantes, levados a qualquer vento de doutrina, como Paulo disse. E outra coisa fundamental também é que o Espírito Santo, ele intercede por nós, né? Paulo disse lá em Romanos 8, a partir do 26, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele ajuda-nos a vencer o pecado, né, que está constantemente em nossas vidas, meus amigos. Então que nessa manhã você venha entender que o Espírito Santo, ele é o amigo, né, ou o melhor amigo que nós temos aí para nos conectar todos os dias, para que nós possamos então ser abençoados por Deus, ajudados por Deus, com a ajuda do Espírito Santo que vai nos mostrar ali as coisas de uma maneira mais profunda e reveladora. Paulo diz algo interessante lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 22. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Olha que coisa interessante, né? Então o Espírito Santo é aquele que frequentemente ele nos leva através, né, de uma fé verdadeira com Deus a assim trabalhar através dos dons espirituais que Deus nos confere, pelo Espírito Santo, lógico. Então a palavra de Deus nos ensina que cada cristão ele é dado a ele pelo menos um dos dons espirituais, né, que vem do próprio Espírito de Deus. E aí é conferido a nós pelo Espírito Santo, né, algo para que nós possamos usar na edificação tanto da igreja ou também até mesmo nossa.
E tudo isso com o propósito de avançar o reino de Deus. Então, meus amigos, o Espírito Santo é associado várias vezes, né, na Escritura também a sinais de Deus, né? Poder de Deus. Vamos dizer então clássico, Sansão, que era um homem que não tinha estrutura ou assim um corpo físico aparente de um homem forte, de um homem másculo, grande. Não. Sansão mostra claramente que a força que vinha de Sansão era associado ao dom que estava nele, pelo poder do Espírito Santo. Então Sansão tinha um poder descomunal, excepcional. Quando o Espírito Santo tomava ele e ele vencia os seus inimigos filisteus da época, e nós sabemos que ele matou até leões, né, com a força do seu poder ali, quando estava cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, na verdade, na palavra de Deus, ele mostra pra gente, nos ensina que a gente tem que seguir firmemente no propósito de ser cheio do Espírito Santo, né? Marcos capítulo 16, verso 17, mostra que o Espírito Santo ali é poder. Por que poder? Porque ele permite a gente operar os milagres, ou seja, em cura, em profecias, e as manifestações também do poder do nosso Deus, né? Que vem através do Espírito Santo, que usa-nos nessa terra para manifestar as obras de Deus também. Então, o Espírito Santo, meus amigos, ele não é apenas um poder ou uma força espiritual. Ele é uma pessoa, não se esquece disso. O Espírito Santo é uma pessoa com quem nós podemos ter um relacionamento íntimo e pessoal, meus amigos. Tem gente que associa o Espírito Santo só a força e poder e milagre e maravilha. Para com isso, irmão. Além disso, ele também é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Nós não podemos entristecê-lo. Paulo diz, não entristeçai o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E é através dele que nós podemos conhecer e cada dia experimentar o amor desse Deus maravilhoso em nossas vidas, meus amigos. Então, para ser cheio do Espírito Santo, e quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos a capacidade de amar verdadeiramente a Deus, próximo como a nós mesmos, e perdoar nós e as pessoas, porque Cristo fez isso por nós, né? Ele nos amou e nos perdoou. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, porque nós temos o Espírito dele, irmão. Então, nós temos que viver uma vida, né, de santificação e íntegra, um caráter ilibado. O que é o caráter ilibado? Sem mancha, sem brecha. Nós temos que andar em novidade de vida, porque temos o Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer algo interessante também, em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14. Diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Mas vou resumindo aqui, para chegar onde eu quero aqui para você. Mas nós que temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós não somos levados a qualquer modismo, a qualquer coisa, porque nós temos o Espírito de Deus, e a mente de Deus em nós é o Espírito Santo. A mente de Cristo é ter o Espírito Santo, meus amigos. Então o Espírito Santo é uma parte vital, forte da vida cristã. Por quê? Para o nosso crescimento, meus amigos. Crescimento, amadurecimento, tudo espiritual, para que a gente viva uma vida cheia de poder e propósito, para que a gente venha transbordar na vida de outras pessoas, amigos, ajudar outras pessoas a ressignificar as coisas erradas dessa vida e que não tem desfrute nenhum. O Senhor fez o céu, a terra, o mar, a natureza, para que nós possamos desfrutar, mas as pessoas, alguns não conseguem entender esse propósito. E muitos só entendem esse propósito até estando dentro de uma casa cristã, depois que o Espírito Santo vem e enche essa pessoa. Ela começa a desfrutar, a transbordar na vida de outras pessoas, levando elas também a testemunhar as obras de Deus. Então também o Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado, vencer a força da nossa natureza, né, da carne, queridos, porque nós somos pecadores, meus amigos. A palavra de Deus diz que a carne e o espírito, eles se opõem. Então você tem que aprender um princípio nessa manhã. Se você alimentar mais a sua carne, você vai ser carnal. Se você alimentar mais o Espírito Santo, você será espiritual. Então como que alimenta um ao outro? Isso é simples, meus amigos.
Para que você seja cheio do Espírito Santo, você tem que amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo e obedecer às Escrituras, ter amor no coração, ser bom samaritano, fazer o bem para as pessoas e cada dia transbordando na vida das pessoas, ajudando elas a ter um encontro com Deus e com seu Filho Jesus. Então, meus amigos, que o Espírito Santo você alimente somente a parte espiritual, né? Não alimente a carnal, porque se você ficar dando só lado para a carne, né, a cobiça, a luxúria, as carnalidades da vida, aquilo que te afasta de Deus, facilmente você será vencido aí pelo mundo e o inimigo vai com certeza se aproveitar das suas falhas e brechas aí pela sua vida carnal. Agora, se você for cheio do Espírito Santo, ao contrário, o inimigo não vai conseguir colocar pecados. Quando ele colocar e tentar você, você vai vencer, porque você está cheio do Espírito Santo, porque você tem a mente de Cristo, meus amigos. Então, o Espírito Santo é o guia que cada dia nos ajuda a entender a verdade. Sim, a verdade, não do homem, mas a de Deus. E cada dia nos aproximando de Deus. Então, que nessa manhã, o Espírito Santo que opera na sua vida, ele venha cada dia encher você de conhecimento, de sabedoria e instrução para que você tenha uma vida cristã abundante e que você permita, porque você tem que permitir. O Espírito Santo não é um invasor, ele não chega atropelando a sua vida e nem o seu coração. Você tem que abrir o seu coração, você tem que ter atitudes de fé, você tem que buscar um relacionamento pessoal, intransferível e íntimo com Deus. Então você tem que permitir isso, dando ao Espírito Santo acesso livre, para que ele venha consolar. Quando Jesus falou, eu vou subir ao Pai e vou rogar ao Pai que envie o Consolador, é esse Consolador que vai guiar você aqui. Você tem que permitir isso, meus amigos. Então que nessa manhã, abra o seu coração para que o Espírito Santo venha dar a você direções, dar a você cada dia alegria, porque o Senhor quer ajudar você a entender cada vez mais os seus propósitos insondáveis na sua vida, para que você venha ter um relacionamento íntimo e verdadeiro pessoal com Deus, e experimentar cada dia mais experiências novas pelo amor de Deus, pela sua vida. Então que nessa manhã seja cheio do Espírito Santo, não dê lugar à carne, não dê lugar ao diabo, como Paulo disse em Efésios 4:27, antes seja cheio do Espírito Santo. Se você for ver, queridos, Atos dos Apóstolos são ali os maiores atos de atuação nos primeiros começos da igreja do Espírito Santo de Deus. Ali você vê a transformação de Pedro, a transformação daquele homem rude, aquele homem com o coração até duro, né, que tomava decisões precipitadas. Nós sabemos que numa decisão precipitada ele corta a orelha do sumo sacerdote que estava ali aprendendo para ser um sacerdote, um malco, né? E ele corta a orelha daquele homem. E aí você sabe muito bem, depois que ele é cheio do Espírito Santo, depois que desce o poder lá, eles são agora cheios do Espírito Santo, Pedro começa a ter outra visão das pessoas, começa a ter outra visão acerca de Deus, começa a buscar mais intimidade, mais relacionamento com Deus, experimentar cada dia o amor de Deus na vida dele. Então que Deus abençoe você nessa manhã, seja cheio do Espírito Santo, transborde a alegria do Senhor, transborde o reino de Deus, transborde a palavra, transborde a verdade de Deus e cada dia seja cheio do Espírito Santo. Deus abençoe você.